Que a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, seja com cada um de nós nesse dia, nesta semana, todo ano, em toda a nossa vida, em nome de Jesus. E vocês que estão aí conosco, fiquem até o final. E se gostarem, manda para alguém que precisa dessa palavra de Deus. Amém? Olá pessoal, vamos aqui ao nosso vídeo de hoje. Aqui está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 6. Vamos ler aqui, fazer uma leitura. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito." Oh, glória! A gente vê aí, claramente que a ressurreição não é uma coisa que simplesmente você acredita, é um fato. É um fato que aconteceu e que foi narrado, Assim como tem os livros de história, que às vezes as pessoas acreditam tanto que pode até ter algumas mentiras, ou muitas, principalmente na área política, Geralmente, quando as pessoas vão ler aquilo, as crianças na escola vão estar lendo, eles vão acreditar piamente naquilo, Por exemplo, hoje nós temos várias pessoas que acreditam em ditadores que foram, em pessoas más, mas que a história, em algum tempo, em algum livro, colocou que eles eram, os bonzinhos, os que faziam tudo para o bem, e as pessoas acreditam piamente, mas não era um fato, Aquele foi uma percepção de uma só pessoa que escreveu aquele livro. Só que na Bíblia é diferente. Todas as pessoas que escreveram os livros da vida, eles relataram a mesma coisa. Isso que é interessante, quando é um fato, não tem como alguém falar diferente, porque aconteceu, então foi narrado como aconteceu. E aqui a gente vê que quando duas Marias, chegaram nos sepulcros, com certeza elas foram para ungir o corpo de Jesus, levar os ungüentos e tal, mas elas iam assim arrazoando, Quem vai tirar a pedra, para a gente fazer isso? Só que quando chegaram lá, elas tiveram uma grande surpresa, Porque o esplendor que estava ali era um esplendor muito grande que aconteceu quando os anjos vieram e retiraram a pedra, e a presença de Jesus ressuscitando, ela é tremenda, Porque até hoje a luz que emana de Jesus, ninguém consegue encarar essa luz. Ninguém até hoje, quando alguém falar que Jesus apareceu para ele viu o rosto de Jesus, é mentira, tá? Pode ter certeza que ele está inventando, ele está fantasiando, porque você não consegue com os olhos humanos, ver a glória de Jesus. Você não vê o rosto. Todas as vezes que pessoas realmente receberam a presença de Jesus, Saulo na Bíblia e até hoje em dia, ela não suporta olhar no rosto. Ela não enxerga o rosto porque a luz é tão resplandecente que ela ficaria cega se olhasse naquela luz. Então, bem assim foi no dia da ressurreição de Cristo. Aquelas mulheres, elas ficaram atônitas, mas simplesmente o anjo deu a explicação para elas, Que até os guardas tinham desmaiado, porque eles colocaram guardas para que ninguém tirasse o corpo de Jesus, porque Jesus falava que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então tinha guarda lá para não deixar Jesus sair de lá de jeito nenhum, que ninguém tirasse o corpo. Mas os guardas desmaiaram.
tão atônito que eles, o susto, que teve até um terremoto também, né? Esse milagre foi até pequeno se for comparado ao poder que o próprio Jesus tinha, né? Sim. Ele nem precisava sair pela porta. É. Uma simples palavra dele abria-se um túnel por cima da montanha, ele saía e ficava lá em cima, né? Mas Para cumprir a palavra, né? era Porque assim, necessário. Deus ia, o Pai, né, ia ressuscitá-lo. O Pai vinha buscá-lo. Pois é, Ressuscitá-lo, o pai podia dar essa ordem, tirá-lo né? dali, né? Então, mas Deus agiu dessa forma E ali também é uma lição, né? para que até as pessoas que eram encarregadas de proteger o túmulo também ficassem surpreendidos, também ficassem E crescem também. Né? sem entender aquela situação. É. Aí, é claro que o imperador achou que eles tinham dormido e alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Ficou essa história Não, lá na durante verdade, muito tempo, né? na verdade ele não achou, ele inventou isso, né? Tem na Bíblia que ele chamou todo mundo e falou assim, olha, vamos dizer que aconteceu assim, assim, vocês dormiram e ele roubaram. De hoje em diante vai ser assim, né? Nós vamos explicar assim, que é para não crescer esse negócio de cristianismo. Mas não adiantou nada, né? Não adiantou, porque é plano de Deus. Não, e porque também Jesus ficou andando por ali ainda, antes dele subir ao céu, plano né? de Deus, homem nenhum pode frustrar. E Jesus apareceu para quantas pessoas ainda, né? Mais de 500 pessoas. Então, o plano deles foi frustrado, porque eles não conseguiram enganar como eles queriam enganar, né? Então, é uma coisa maravilhosa, né? Esses versículos aqui, se você for meditar neles, é muito bom. Vê se a última parte aí, né, do versículo. O último versículo aí, por exemplo. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, né? Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Então, ele falou? E cumpriu. Cumpriu. Mas ele falou só essa vez? Não. Então, em que ocasião Jesus disse que isso ia acontecer? Várias, né? Várias, né? Várias. Mas teve uma vez Porque que às vezes ele falava assim, ó, para que os próprios discípulos não se preocupassem e não dispersassem. Porque ele falava, eu irei, mas eu enviarei o Consolador. Mas ele não diria assim, eu vou morrer e vou. Não, eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida, eu que estou dando a minha vida. Jesus disse assim, porque se Jesus quisesse livrar disso, da morte, ele se livraria. Mas ele veio para isso, foi a missão que ele aceitou do Pai. Então ele disse assim, eu vou, né, eu entrego, ele ainda fala assim, eu vou loador, né, eu dou a minha vida pela salvação, mas ao terceiro dia o Pai me ressuscitará. Porque o Pai está entrando sempre aí, né? Porque a missão dele foi dada pelo Pai. Então o Pai cumpriu também para mostrar que Deus, ele é Deus e que quando ele fala, ele cumpre. Então quando Jesus ressuscita, aí o povo não consegue entender nada, ué. Como assim? A gente queria enganar todo mundo, dizer, ó, morreu, acabou. E não foi. Jesus, nós dissemos aqui que ele apareceu mais de 500 pessoas, né? Baixa aí a tela, por favor. Baixa. Sim. Isso. Mas, no último livro da Bíblia, Jesus se revelou a um único apóstolo que estava aprisionado Isso. em uma ilha, né? João. Lá, essa ilha que ele estava aprisionado fica na Turquia. Você pode baixar um pouquinho mais aí. Contrário. Aí. Então, aí diz assim, Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Quando Jesus apareceu, ele está relatando aqui, o João, o apóstolo, está relatando. E esse Estava João na ilha não de é João Patmos. Batista, tá, gente? João, o apóstolo, estava na Que ilha era apóstolo de Patmos. Cristo. Ele foi colocado para morrer lá, naquela ilha, na sua prisão domiciliar, criada pelo imperador, né? E outra coisa, João também foi aquele que quando Jesus estava expirando lá na cruz, ele pediu para cuidar de Maria, né? Foi o João.
João era um apóstolo amoroso e um apóstolo que amava muito, e Jesus conhecia, sabia que ele amava ele, e ele disse: eis aí a tua mãe, falou para João, né? Já até falamos nesse vídeo, em outros vídeos. Eis aí Maria, tua mãe. Por quê? Porque ele ia morrer, ia embora para o céu, e ele ordenou que João cuidasse de Maria para ele, por ele. E assim, ele relata, né? Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Quer dizer, foi um resplendor muito grande que ele não conseguiu suportar e caiu de joelhos aos pés de Jesus quando surgiu a ele como uma visão. Deixa lá do jeito que estava. Aí. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ele estendeu a mão, né, em direção a João e fez essa afirmação. Não Isso tenha Jesus, medo. né, apareceu para ele. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E mais ainda, e tenho as chaves da morte e do Hades. Em outras traduções fala e do inferno. Vejamos aqui então. Isso aí já é motivo de outro vídeo. O próprio Jesus falando que ele tinha sido morto, mas agora ele estava vivo e vivo para sempre. Para sempre. Ninguém mais tinha poder para matar ele. Então, isso é a promessa que ele deixou e fez para todos que nele creem, de ressurgir dos mortos no dia do arrebatamento, ter uma vida para sempre com um corpo glorioso, na qual ele apareceu ali. O corpo glorioso ele é muito forte. Nessa situação aqui que chegou a desmaiar, caiu como morto, ficou ali atordoado por um tempo, né? Quando ele recobrou o sentido, aí Jesus lhe... É porque ele era humano, né? João humano. Ele não podia olhar para o rosto de Jesus. Não conseguia olhar o rosto de Jesus. Né? Se a gente for ler o Apocalipse, nesse capítulo aí, vai ver que vai dar uma explicação melhor sobre qual foi a aparência que ele viu, que João viu naquele momento. Aí tem um hino que fala, João viu. Então vejam bem. E João? Esta grande habilidade, ou melhor, esta oportunidade que João teve de estar face a face com Jesus. E João estava ali, Salvador. Né? E João estava ali porque ele estava preso, por amor a Jesus, né? Porque os outros já tinham sido mortos. Por amor a Jesus, todos os apóstolos falam assim, você aceita a Jesus na sua vida que você não vai ter problema. Não, você vai ter problema. Porque os apóstolos tiveram muitos problemas, inclusive deram a própria vida, deram não, né? Eles foram perseguidos e mortos. Jesus deu, agora os discípulos foram perseguidos e mortos. Eles só não desistiram. Só João, que foi preso, jogado na ilha, que chamava Ilha de Patmos, e lá... Mas por que Deus não permitiu João morrer? Porque Jesus, ele ia aparecer para João para dar as instruções. As últimas instruções. As revelações. A gente tem um vídeo, viu, pessoal? A gente tem vários vídeos que são das 7 igrejas da Ásia, né? Que são os vídeos que mostram as instruções que nesse momento aqui em Apocalipse Jesus deu para João passar pelas igrejas. Ele escrevia, ele nem podia ir lá, né? Porque estava preso, mas para João escrever e alguns mensageiros mandar para as igrejas. Escondidamente, né? Para não serem pegos pelos que estavam ali, pelos carcereiros, né? Pelas pessoas que cuidavam, para que João não tivesse contato com outras pessoas. Exatamente. E para o evangelho não fosse pregado, né? Para que não fosse disseminado perante aquelas pessoas daquela época. Mas isso aconteceu. Jesus afirmou aí, deu várias instruções, como já dissemos. O livro do Apocalipse não é um livro fácil de entendimento, mas com a ajuda do Espírito Santo as pessoas podem entender melhor,
porque tem algumas coisas que são literais, outras são figurativas, Parábolas. como parábolas, e dessa forma é que temos que encarar, não tudo é literal no livro do Apocalipse. Mas vamos prosseguindo. Pode ler para mim quem é esse O aqui? próprio João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, fez uma afirmação também que Jesus disse para ele, né? Ele falou com ele ali, Isso aí foi antes. bem antes desse acontecimento que nós narramos. Isso quando Jesus ainda estava andando sobre a Ele não terra. havia sido morto ainda. É. Então disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Perguntou para João. E nós estamos hoje, né? Provavelmente ele creu, né? E nós estamos hoje fazendo essa pergunta para você. Você que está aí nos assistindo. Você crê nisso? Se você não crê, tem uma forma de você crer. É começar a ler. Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Quando você começar a ler, né, essa parte da morte e ressurreição de Jesus, você vai crer. Porque o Espírito Santo vai te convencer. Então, Jesus ainda perguntou, crê tu nisso? Então nós temos que crer. Se você não crê, quem que vai ser prejudicado? Jesus? Não, nós. Porque ele só vai ressuscitar aquele que crê para o céu, né? Ressuscitar todos vão. Mas só vai ressuscitar para a vida eterna com Cristo só o que crê. O que não crê, nós estamos falando, né? Está escrito também em Apocalipse. O que não crê, ele será também ressuscitado. Não naquele momento que o justo vai ser ressuscitado. Eles vão ressuscitar para a vergonha eterna e vai ser lançado no lago de fogo com os anjos do inimigo e seus anjos. O diabo e seus anjos. Inimigo e seus anjos. Não gosto de falar o nome dele. Mas a Bíblia fala. A Bíblia fala. Então vai ser lançado, vai ser eternamente, ele vai conviver com o inimigo e seus anjos no lago de fogo. Então, se a gente crê que a gente vai ressuscitar, mas para a vida eterna com Jesus Cristo, não é melhor? Então busca o crer, busca a presença de Deus, busca a fé de Deus, para você crer que você vai ressuscitar. Porque ele prometeu, e o que ele promete, ele cumpre. Então todos vão ressuscitar, porque ele prometeu que vai ressuscitar. Cada um de nós. Mas nós vamos dar conta do que nós fizemos aqui na terra, se nós não nos arrependermos antes de morrer ou da volta dele. Então vamos caminhando para o encerramento, mas sem antes falarmos sobre um versículo de grande importância, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Aí está a promessa, né? É a promessa. Quem crê em Jesus tem que crer também nessa promessa. Promessa. Quem crê em Jesus não pode ficar crer numa parte e não crer na outra, né? Então vai crer dessa forma, né? E não creia em promessa de humanos, de homens e mulheres. Creia na promessa de alguém que pode cumprir. E aqui ele está dizendo já falando sobre o arrebatamento dos santos. Sim. Aqueles que não tiverem morrido ainda, que nós já temos outros vídeos também sobre arrebatamento, se quiser procurem, né? Porque fala claramente, aqueles que não morreram até o dia que Jesus retornar para separar os bodes das ovelhas, que é assim que a Bíblia cita, né? Aqueles que creram e resolveram seguir a Jesus são considerados ovelhas. Aqueles que às vezes até estão nas religiões, mas são rebeldes, não cumprem a palavra de Deus, são chamados de bodes. São infiltrados. Joio, bodes. Mas então é importante crer nesta promessa, né? Porque o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, né? Aos Tessalonicenses, relatando esse fato.
Olha, nós cremos, né, que Jesus morreu e ressurgiu. E agora, o que nos resta? Crer que Deus também fará o mesmo conosco. Ele prometeu, o próprio Deus prometeu que ressuscitar Jesus, cumpriu. E está prometendo que vai ressuscitar os que creram no seu Filho Jesus. E quem creu até o final da sua vida e não desistiu, haverá de passar por esse fato, né? Onde as pessoas serão arrebatadas nos ares e os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar, subir junto com os que estiverem vivos. Exatamente. Para um encontro com o próprio Jesus. E os que não creram ainda vão ficar mais um tempo. A Bíblia relata um período de 1000 anos, quando eles também serão ressuscitados igualmente, só que para o castigo eterno. E, gente, para a gente encerrar esse vídeo, eu só quero deixar alguma coisa pequenininha na cabecinha de vocês, ou na cabeça de vocês, que eu estou dizendo cabecinha no sentido de vocês não entenderem as coisas. Estou dizendo cabecinha no jeito carinhoso, tá? Na cabeça de vocês, analisar e, segundo a Bíblia, né, pegar a palavra, estudar a palavra. E vocês, não vou dizer, mas eu quero que vocês respondam para nós. Pode responder no comentário, ou pode responder lá no vídeo, né? Ou então para nós mesmos, quem são conhecidos, amigos e quiser falar conosco, né, que já tem o nosso contato, pode conversar conosco sobre isso. A única pergunta que eu quero fazer para vocês: se você crer na ressurreição, você pode crer na reencarnação? Você acha que é compatível ressurreição com reencarnação? E para você me responder isso, a ressurreição já explicamos o que é, né? Morreu e Deus ressuscitou. A reencarnação é o que dizem que você vem aqui na Terra, todas as vidas possíveis, você volta para você pagar por aquilo que você fez no erro do passado. Mas aí, como você erra de novo, porque somos humanos, e você não crê que Jesus perdoa e que agora você está livre para ir totalmente para o céu, aí você acredita que você tem que voltar de novo. Então, isso é o que é ensinado. Então, eu quero que você não acredite em mim, não acredite no meu marido, não acredite em ninguém. Leia a palavra de Deus, busca de Deus, porque tem tanta gente que realmente são pessoas inteligentíssimas, mas o inimigo cega com essa questão de reencarnação. Eu só quero que você sinta, estude e me fale qual é a vantagem de você crer, porque você não pode crer nas duas coisas. Então, qual é a vantagem de você crer na reencarnação que Jesus não prometeu, de você crer na ressurreição que ele prometeu? Eu posso acreditar nas duas coisas? Não tem jeito. Às vezes você acredita porque você não conhece o que é uma coisa e o que é a outra. Quando você conhecer o que é realmente uma coisa e o que é realmente a outra, você não tem como acreditar nas duas coisas, que as duas coisas não podem acontecer. Aí eu não vou dizer, porque eu acho que eu já falei em algum vídeo atrás, né? Para trás, o porquê que não pode acontecer, porque não existe possibilidade alguma, né, de você crer na ressurreição e na reencarnação. A ressurreição é uma vez, porque você morre, Jesus ressuscita e leva para o céu. A reencarnação seria você ficar indo e vindo, indo e vindo. Se você crê nisso, você não pode crer que quando Jesus voltar, quando você ressuscitar, o seu espírito, que quando você morreu, a Bíblia diz que foi para Deus, porque foi Ele que deu, quando você for ressuscitar, Deus vai trazer aquele espírito seu de vida e vai colocar no teu corpo novamente. Entendeu? Então, você não tem como
você vir com vários, um espírito com vários corpos que você já veio. É um espírito só, é o espírito de vida que Deus deu para você. Então tem como. É incompatível, gente. Para pensar. É incompatível. Então, se você acredita na reencarnação, você não acredita na ressurreição de Jesus, não acredita na ressurreição sua que Jesus prometeu. Eu só quero deixar isso claro. E, aleluia, Jesus está vivo. Vamos comemorar, né? Que Ele vive. Não chore, não faça penitência. Não, celebra. Jesus não está morto. Porque hoje é sexta-feira, Jesus está morto. Não, Jesus está agora, vivo, maravilhoso, nos abençoando. Entendeu? Não vamos chorar por Ele ter morrido. Ele morreu porque por amor. Mas Ele está vivo. E Ele está vivo sempre. Ele não está morto nessa época do ano. Ele não está morto nessa semana. Não. Ele está vivo. Ele está te vendo aí onde você está. Ele está vendo você chorar pela morte dele. Ele não quer isso. Ele quer que você louve, celebre. Porque Ele está vivo e Ele vem nos buscar. Amém? Feliz Páscoa para todos. Então fiquemos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E Jesus disse assim, só mais isso. Jesus disse assim: não chorais por mim, chorais por vocês mesmos e pelos seus filhos. E vou encerrar com esse versículo. Até a próxima, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo.